Olá, pessoal. Eu sou Fernando Veloso, colaborador da editora Centauros, da revista G, desde 2013, num espaço chamado Do Pasto ao Prato, na revista G. E agora, completando 10 anos, nos surgiu a ideia de registrar esses conteúdos, essas colunas, em áudios e vídeos. E a coluna de março de 2023, que é quando nós estamos iniciando, é Pecuária 2023, a busca por bons hábitos. Nesse último Natal, pessoal, agora de 2022, a minha esposa me presenteou com um relógio destes digitais. Sabe, esses que estão bem na moda? São bonitos, são modernos, né? E eu tinha receio de comprar, com medo de viver olhando notificações de mensagens, alertas, vibrações, etc. Então, por um lado, tem coisas boas da tecnologia e outras que às vezes nos aprisionam um pouco, né? Será que ele vai viver vibrando no meu pulso? Será que ele vai me deixar mais ansioso? Era a minha dúvida e resistência. Mas a ideia dela era outra. Era me presentear com algo que eu gosto e me estimular a prosseguir nas minhas caminhadas diárias. E aí ela me dizia: não, ele vai contar os teus passos e as tuas horas de sono. Senti até que eu teria um rastreador comigo. O filme 1984 de George Orwell segue bem atual. Conversando com o nosso diretor da G, o Eduardo Hoffman, eu comentei com ele que eu passava quase todos os dias de manhã numa casa que a gente gosta muito aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Para quem não conhece Porto Alegre, Zona Sul aqui é Assunção, Ipanema, bairros próximos do Rio. E aí eu passei a enviar para o Eduardo algumas fotos da minha passada por ali. Tipo assim, ó, acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato. 5h30, 5h40, 5h45, 6 horas, eu mandava essa foto para ele. E aí foi se criando uma meta para mim de não atrasar muito a foto rotineira e diária, como um estímulo para mim e uma brincadeira com ele. Esse local que eu tiro a foto está mais ou menos 2 quilômetros da minha casa, na beira do Rio Guaíba. E eu tenho tentado fazer, desde o ano passado, caminhadas e corridas matinais, quando eu estou em Porto Alegre, porque minha rotina é dividida em Porto Alegre e interior, né? Viagens aí em fazendas, na nossa central de disseminação, etc. Bom, eu não faço corridas, porque boa parte do trecho eu faço caminhando meio rápido, mas também não faço só caminhadas, né? Porque eu acelero às vezes o meu tranco e faço uns pedaços correndo. As andaduras que eu uso são o tranco e o galopito. E o cavalo que tranqueia e tem o galope de campear é uma bondade para ele e para a coluna do campeiro. Quem anda a cavalo e quem campereia sabe do que eu estou falando. Já faz um tempo, dezembro de 18, eu escrevi um texto nesse mesmo espaço chamado O Poder do Hábito na Pecuária de Corte. E eu volto a esse assunto tentando unir agora, nessa conversa, a força do hábito e a noção da finitude do tempo, ou do nosso tempo. A minha pecuária, ou eu estou envolvido com pecuária desde pequeno, desde criança, em função das propriedades rurais dos meus avós, materno e paterno, de alguns tios, do meu gosto pelo cavalo, depois pela faculdade veterinária e pelo exercício profissional, né? Faz 20 anos que sou veterinário e frequento propriedades rurais. Porém, eu só assumi funções e responsabilidades de administrador ou produtor rural faz menos de 10 anos, já com meus 40 anos. Então, em função dos caminhos da vida, a minha mãe e um tio nos faltaram antes dos meus avós. E aí acabamos pulando uma geração nesta questão sucessória. Foi de avô para netos. E essa minha explicação é para justificar que comecei a ver a minha pecuária, entre aspas, como uma atividade de talvez mais 25 ou 30 anos. Porque o meu ponto de partida foi no meio dessa estrada, foi aos meus 40 anos. Bom, tem um influencer bem conhecido no Rio Grande do Sul que fala bastante sobre como nós gastamos os nossos dias, o nosso tempo, que é o Marcos Piangers, que seguramente muita gente conhece ele
da RBS, da Rádio Atlântida, etc. Ele é ex-comunicador da RBS, que é a Rede Globo aqui no Sul, e autor do livro O Papai é Pop. E nesse livro ele trata sobre a paternidade, a relação com as filhas dele e essa busca do equilíbrio entre trabalho e família. Das entrevistas do Pianger, o que mais me pegou foi essa questão de finitude do nosso tempo. Ele gosta sempre de marcar assim que a gente tem só 4 ou 5 apresentações na escola na vida da criança. E talvez só 13 verões com o filho. Ele é um cara que gosta de frequentar o litoral e ele se deu conta que ele só teria esses 13 verões porque provavelmente depois as filhas iriam sair com as amigas, etc, etc. Bom, e outra pessoa que eu não recordo muito já me fez analogia similar para a agropecuária. Tipo assim, ó, olha, nós só temos 30 lavouras de verão para colher, ou tantas safras de terneiros para desmamar. E a perspectiva de que esses ciclos na agropecuária são renováveis e sem fim não nos ajuda muito a ter disciplina e bons hábitos. E isso seja com a agropecuária, com a família, com a lavoura, com o gado. Porque a gente fica com aquela impressão que na próxima vez vai ser melhor. Ah, na próxima lavoura, na próxima estação de monta, no próximo desmame, etc. Porém, alguns comportamentos protelatórios que nós temos nos atrasam e nos afetam o bolso também. Exemplo, atrasos de 2 semanas na compra do sal, na reforma de um coxo, na instalação do bebedouro, na limpeza de um açude, no aparte de um gado, no ajuste de lotação de um campo, de uma pastagem, por exemplo, eles equivalem a 4% do tempo do ano. Esses 15 dias representam 4% desse tempo do ano, mas representam talvez 8 ou 12% do tempo de produção do campo nativo, e por aí vai. O que eu quero dizer com isso é que ganhos ou perdas dessa magnitude, né, são a margem ou resultado de algumas atividades produtivas ou comerciais. E a gente às vezes pode pensar que foram só 15 dias, né, de atraso ou de postergação. As rotinas a que nos dedicamos com disciplina nos ajudam a produzir mais e viver melhor. O controle estratégico das verminoses e carrapatos, por exemplo, é um calendário e deve ser cumprido como tal. Os manejos para adequação de carga e lotação são tarefas rotineiras e devem ser realizadas em tempo e não atrasadas. Na minha rotina eu notei que os pastoreios rotativos, aquele onde a gente tem vários piquetes ou parcelas, né, nos mostram com mais facilidade os ajustes necessários, pois é mais visível perceber que a área está folgada ou apertada, né, que ali tem muito pasto ou pouco pasto, quando a gente trabalha com um pastejo rotacionado. Então, a olhos vistos, nós temos que agir. E já o pastoreio contínuo, onde a gente tem áreas maiores e com menos animais, que é também chamado pastoreio tradicional, demora mais para apitar esse alarme, não salta tanto aos olhos. Eu até tenho um cliente amigo, Fábio Ruivo, e um dia ele me comentou, Veloso, homem e estância tem que ter sistema. Pode cuidar que os homens de sucesso são sistemáticos. Eu na hora mais ou menos entendi o que ele falou, mas hoje eu compreendo melhor. E eu concordo totalmente. O que ele quis chamar de homens sistemáticos em nossa pecuária são os bons hábitos, os bons processos. Sistemático nesse caso não é ser preciosista, detalhista, é ser caprichoso ou metódico. Nesse último carnaval, pessoal, eu fiz o desmame na nossa propriedade. E esse ano eu fiz um desmame antecipado pela primeira vez. Vendemos os terneiros em fevereiro, normalmente fazemos em abril ou maio. E foi por uma situação óbvia, a grande seca no Rio Grande do Sul, a estiagem, né? Ou seja, o nosso plano principal era atender as vacas, cuidar das mães. Então, vender terneiros mais pesados ficou para o próximo ciclo. E quando a gente aparta as vacas dos terneiros, na mangueira, né, no centro de manejo,
eu notei que o gado estava bem condicionado, o gado tinha aprendido a vir ali na mangueira e apartar. Vaca para um lado, terneiro para o outro. Foi fácil, mas foi a última vez com aquele lote de animais, né? O processo vai reiniciar e o treinamento também com a geração que vai nascer agora em 2023. Então, se por um lado eu critico um pouco essa postura de que para o ano faremos melhor, eu também admiro e respeito a vibração dos criadores que em todos os anos se entusiasmam e recarregam suas baterias com a nova produção. Eu chego a ouvir, porque é muito frequente o pessoal me falar: Veloso, tens que ver a terneirada desse ano. Que terneiros! Tu vais te apavorar, tu vais te encantar. Então o nosso tempo tem finitude e não podemos esquecer disso. Mas os nossos sonhos se renovam a cada aparição. Nota de rodapé. A Casa das Fotos, que eu coloquei nesse artigo, junto dos relógios, ela é em Porto Alegre. E eu brinquei que ela não é da senhora Dilma Rousseff, porque essa casa transitou bastante nas redes sociais como a mansão da presidente Dilma. Pessoal, essa é a primeira gravação, primeiro episódio da mais recente coluna do Pasta ao Prato. Espero que vocês apreciem, que nos acompanhem, que nos mandem dicas, sugestões. Aqui é um espaço para quem quer ouvir em vez de ler estes conteúdos, mas também é um espaço para nós interagirmos mais. Até a próxima, usualmente após os dias 15 de cada mês, para um novo encontro. Abraço, Fernando Veloso.